Mbote no batata bami zingudi zyami baleze bakala baleze chetu yenge kinu bambuta batata ye bayaya. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependentemente da hora que terás acesso a este vídeo. Eu sou o vosso irmão, amigo, companheiro, pai, Kimbangu Mbangi Bimona, líder da missão Kintuadi Kiabalongo Mupei Vencilulo. Uma missão que o Criador nos deu de trazermos de volta a espiritualidade, a ancestralidade, a divindade original dos africanos e, consequentemente, da terra toda. Hoje trouxe mais uma narrativa, mais uma reflexão para os africanos. Qual é a reflexão? Segundo a Bíblia, segundo a doutrina dos cristãos, Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Jesus é o nome que toda a humanidade deve invocar para obter solução, no específico, assim como no geral. Jesus é o nome que todos os joelhos devem dobrar-se. Bem, quem pertence à história de Jesus? Qual é o povo que pertence à história de Jesus? Os nossos irmãos, ou como é que eu vou dizer, o povo do Ocidente. Vamos só dizer assim, o povo do Ocidente. Especificamente os europeus. Eles é que fundaram o cristianismo, as doutrinas todas que os cristãos seguem. Eles é que trouxeram à tona a história de Jesus. E espalharam essa história no mundo inteiro. Assim sendo, parece-me que Jesus concerne aos europeus, ao Ocidente. Bem, quando o Ocidente, quando a Europa vai dominar os outros povos, vai colonizar os outros povos, o primeiro passo que eles levam lá, ou o primeiro passo, desculpa, que eles dão, é inseminar a religião, o cristianismo. Porque a partir da religiosidade deles, eles têm o poder de controlar as pessoas. A partir da religiosidade deles, têm o poder de manifestar a política, a ciência, tutango, tulempo. Bem, quando chegaram em África, foi o que aconteceu. Tomaram conta de África. Mas tem uma coisa que nós precisamos refletir. Que Jesus, quando colocou os pés em África, através dos europeus que lhe pertencem, o que aconteceu com os africanos? Entraram em dores e sofrimento. Quando Jesus colocou os pés por meio dos europeus, através do povo da Europa, quando colocou os pés na Ásia, o que aconteceu? Levou na Ásia dor e sofrimento. Quando colocou os pés nos países árabes, também foi a mesma coisa. Causou dor e sofrimento. Por que eu digo que Jesus é que causou dor e sofrimento? Porque os europeus vão em nome de Jesus. E obrigam as pessoas a conhecer Jesus. Obrigam as pessoas a terem a Bíblia como um livro sagrado. Obrigaram os africanos, na época que os asiáticos também estavam sob tutela ou sob colonização dos europeus, obrigaram a usar a Bíblia, obrigaram a conhecer Jesus, seguiram a força, o Zola, o Manga, Zola, concordaram, não, ndoco, lá vamos nós. E sempre que Jesus coloca os pés em certo lugar, só traz dor e sofrimento naquele lugar. E traz benefício para os que levam esse nome, para os que acreditam em Jesus. Só dá benefício para os que pertencem a essa crença, que são os europeus. Bem, os asiáticos viram que dor e sofrimento era demais, divisão entrou, confusão entrou, interrompeu o progresso deles, porque Jesus também tem essa capacidade, quando entra, interrompe o progresso. Então, o que aconteceu?
se chatearam, tomaram decisão, expulsaram os europeus, ou seja, consequentemente expulsaram Jesus. Expulsaram a cultura dos europeus, expulsaram a língua dos europeus, expulsaram as escrituras, expulsaram o alfabeto deles, o calendário deles, tudo expulsaram. Os asiáticos voltaram naquilo que é deles como cultura, naquilo que é deles como essência. Então, em outras palavras, os asiáticos negaram Jesus, que é o único nome na qual temos que ser abençoados, que é o único nome na qual temos que usar para progredirmos, que é o único nome na qual nós, os humanos, devemos usar para nos darmos bem, espiritualmente, fisicamente. É o único nome na qual temos que usar para nos conectarmos com o Criador. Mas os asiáticos expulsaram esse nome, essa pessoa, essa crença, tudo que tem a ver com Jesus. Consequentemente, o que aconteceu? Os asiáticos andaram de acordo com a sua essência, se reencontraram novamente, apareceu vários líderes visionários como Mao Tse-tung, e como resultado os asiáticos progrediram e hoje praticamente tem um tônico aparição pelo mundo. Nos países árabes, idem, expulsaram Jesus, expulsaram a língua, expulsaram o calendário, expulsaram o livro sagrado, expulsaram tudo. O último país, se não estou em erro, que expulsaram o Império Britânico, nesse caso os europeus, é a atual as Arábias Unidas. O Dubai, Abu Dhabi, tu lembra que não contam bem, não contam qual. E nós todos estamos a ver que progrediram, se deram bem. Os africanos também em algum momento expulsaram Jesus, mas infelizmente nós africanos boicotamos, ou seja, traímos a independência que os nossos ancestrais entregaram suas vidas. Mas pelo menos naquele intervalo, nós vimos que a África mexeu, ou seja, começou por progredir até que nós, próprios africanos, traímos a independência, voltamos, vendemos de novo a independência que nos foi dada pelos nossos ancestrais. Bem, a pergunta que não quer se calar é: Jesus é o tal nome? Jesus é o tal divino, é o tal Salvador para toda a humanidade. Por que quando vai num sítio só causa dor e sofrimento? Segunda pergunta. Depois dos asiáticos expulsarem Jesus, deveriam receber maldição, mas pelo contrário foram abençoados. Quem abençoou os asiáticos? Em que nome pediram essa bênção ao Caleboa e Fonitubila? Em que nome o Criador lhes abençoou? Porque depois de expulsar Jesus, se reencontraram e hoje estão a dar sucesso. Os árabes, depois de expulsarem Jesus, se reencontraram, hoje estão a dar sucesso. Bem, você que expulsa teu pai, expulsa sua mãe, expulsa quem deve te abençoar, maltrata, não devia receber maldição? Mas então quem lhes abençoou? Será que Jesus é mesmo Salvador para toda a humanidade? Vamos refletir como africanos que somos. Nós também, em algum momento, começamos aí, naquele instante que fomos Kimbango, Tata Mpadi, Tualani, todos os outros, Talasse, Yaya Muilo, Tutango, tu lembra, Yaya Nzinga, todos esses quando foram lutando, principalmente na véspera que Fumo Kimbango trouxe a luz para os africanos, que se espalhou por meio dos outros sublíderes, Tata Toko, Tampadi, desculpa, Tanto Alani, Tata Mbueta Mbongo, Tutango, Tulempo, Mavonda Tango, Taonda, assim por diante. Houve sinais de progresso. Naquele instante que nós estávamos a seguir
o que os nossos líderes, nossos ancestrais, nossos grandes ntumas, nós também começamos a nos levantar, começamos a ter parição. Quem estava a nos abençoar naquela época? Se nós já havíamos expulsado Jesus. Mas depois de trairmos a independência, aceitamos de novo o cristianismo como religião do Estado. Aceitamos de novo o cristianismo para guiar a nossa política, para guiar a nossa ciência, para guiar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Caímos de novo nas mãos de Jesus, na mão dos europeus e na dor e no sofrimento. Assim sendo, a pergunta é: quem abençoou os asiáticos depois de expulsarem Jesus, que deve lhes abençoar? Quem abençoou os árabes depois de expulsarem Jesus, que deve lhes abençoar? Jesus é Salvador de toda a humanidade? Reflita, comente, críticas construtivas, se puderes, dá sugestões, mas eu vou acompanhar os comentários com finalidade de que cada comentário que houver relevante, algo importante, sirva de caminho para novos ensinamentos, sirva de caminho para novas reflexões, sirva de caminho para novos vídeos. Não quero ferir sensibilidade de ninguém, a ideia não é essa, mas pronto, temos cérebro, temos que ver as coisas, temos que ver a palavra do Criador, temos que ver a divindade no verdadeiro sentido da palavra. Porque Jesus sempre beneficiou apenas os europeus. Eu acho que todos os outros povos que receberam Jesus nunca se beneficiaram. A prova é o que Timonamenso, ou seja, é o que nós vimos. Vimos nos asiáticos, vimos nos árabes, nós também os africanos em algum momento começamos a ver o progresso depois de pegar de novo Jesus do Subecubua. Então, alguma coisa não está bem esclarecida. Então, pensem nisso e dizem alguma coisa. Isso que eu falei é apenas o básico. Tem reflexões mais profundas. Mas pronto, as reflexões mais profundas têm que ser mesmo um dia. Quem desejar, vem lá no local, num banza longo, onde eu me encontro. Vamos conversar e vamos analisar em conjunto. Mano mankaka luzolo nzambe luvangana muluzingo lubefu bandombe babo. Partilhe, comente, curte a página no Facebook que Fumo Kimbangu Bimono. Curte o canal, subscreva no canal para podermos lançar já vídeos. Ainda não lancei praticamente nenhum vídeo porque ainda não tem pessoas subscritas lá no canal. Subscrevem-se para nós termos vídeos e espalharmos esses vídeos pelo mundo inteiro e acordarmos todos os africanos. Peço perdão a quem se sentiu ofendido. Não nego a religião de ninguém. Procuro respeitar todos, mas me foi dada a tarefa de despertar os africanos, apenas servir de sino nesse momento que tocou nos vossos ouvidos, vossos corações, vossas mentes, sino que tocou nas vossas vidas, quer onde esteja você como africano. Se ala no bumbote, ndokwanu, nzambe pfumutulendo, kakala yitu, muzina de Fumo Kimbangu mvuluzi yetu. Ingeta, ingeta, ingeta malungane. Ingeta, ingeta, ingeta malungane. Ingeta, ingeta, ingeta malungane. Matundu.